Os slashers, aquela categoria de vilões que nos deu a falsa esperança de que se fôssemos espertos o suficiente, poderíamos sobreviver. Não corra em linha reta, não suba as escadas, não diga "eu já volto". Regra simples, certo? Errado. Hoje vamos deixar de lado os assassinos amadores e focar na elite, aquele 1% dos maníacos que não se importam com as suas regras, com a sua lógica ou com a sua patética vontade de viver. Prepare-se para uma galeria de assassinos que transformariam sua estratégia de sobrevivência em uma piada de mau gosto. Eles são mais fortes, mais cruéis e, em muitos casos, simplesmente não podem ser parados. Antes de mergulharmos neste banho de sangue de desesperança, faça um favor a si mesmo e ao algoritmo. Esmague o botão de like e se inscreva no canal. Pense nisso como um tributo para que talvez, apenas talvez, eles pulem a sua casa. Agora, vamos conhecer os mestres do massacre. Vamos começar com um vilão que você mesmo convida para sua vida. Conheçam o Candyman. Ele não é um maníaco que arromba sua porta. Ele é uma lenda urbana, um espectro nascido da dor e da injustiça social que aparece se você for tolo o suficiente para dizer seu nome 5 vezes em frente a um espelho. Ele é a prova de que a curiosidade não apenas matou o gato, mas também o eviscerou com um gancho enferrujado e pendurou suas entranhas como decoração de Natal. A força do Candyman é que ele é mais uma ideia do que um homem. Ele é um mito que se alimenta da fé de seus seguidores. Quanto mais as pessoas acreditam e temem sua lenda, mais poderoso ele se torna. Ele pode se teletransportar, aparecer em reflexos e tem uma força sobre-humana. Sua arma, um gancho grotesco no lugar da mão, não é apenas uma ferramenta de carnificina, é um símbolo da sua própria morte brutal, um lembrete constante da dor que o criou. Ele não é apenas um assassino, é um poeta do macabro com uma voz sedutora que te hipnotiza antes de te rasgar em pedaços. Sua fraqueza? Essa é a parte mais cruel. Sua única fraqueza é o esquecimento. Se as pessoas pararem de contar sua história, ele desaparece. Mas ao tentar provar que ele não existe, você só alimenta a lenda, tornando-o mais forte. É um paradoxo mortal. Para derrotá-lo, você precisa que o mundo o esqueça, mas suas próprias ações para expô-lo garantem que ele seja lembrado para sempre. Você se torna, involuntariamente, seu maior evangelista, espalhando sua palavra com seu próprio sangue. O método dele é pura tortura psicológica. Ele não te mata imediatamente, ele te assombra, aparece para os outros, comete assassinatos e faz com que você seja o principal suspeito. Ele destrói sua vida, sua reputação e sua sanidade peça por peça. Ele quer que você sinta o mesmo desespero e isolamento que ele sentiu. Ele quer que você se torne parte da sua lenda, não como uma vítima, mas como sua sucessora. A morte nas mãos dele é quase uma libertação depois do tormento mental que ele inflige. Você não sobreviveria porque sua arrogância intelectual seria a sua ruína. Você diria o nome dele, talvez como uma piada ou para um trabalho de faculdade, pensando que está acima de superstições. E nesse momento, você já teria perdido. Ele te escolheria, não para te matar, mas para te transformar. Você acabaria se tornando o novo Candyman, uma nova história de terror para ser contada em sussurros, presa para sempre entre o mito e o espelho. Be my victim. Se você achava que Jason Voorhees era o único monstro silencioso da floresta, pense de novo. Conheçam Johnny, o protagonista de Natureza Violenta. E quando digo protagonista, quero dizer que o filme o segue pacientemente, enquanto ele caminha pela floresta e desmembra adolescentes. Johnny não é um fantasma vingativo no sentido tradicional. Ele é mais como uma força da natureza, um morto-vivo que foi perturbado e agora está simplesmente resolvendo o problema. A força de Johnny é sua simplicidade e sua persistência. Ele não corre, ele não precisa. Ele caminha com um ritmo constante e metódico, como o próprio tempo. Ele é a personificação da inevitabilidade. Você pode correr, mas eventualmente vai se cansar. Você pode se esconder, mas ele tem todo o tempo do mundo. Ele é incrivelmente forte e parece imune à dor. Ele não tem um plano mestre. Seu objetivo é singular, recuperar o medalhão que foi roubado de seu túmulo. E ele vai passar por cima de qualquer um que estiver em seu caminho. Sua fraqueza é, teoricamente, devolver o que foi roubado. Mas o filme nos mostra a futilidade disso.
O medalhão está com um grupo de jovens que estão sendo caçados e mortos, um a um. A comunicação com Johnny é impossível. Ele não é um vilão com quem se possa negociar. Ele é como um urso cuja toca foi invadida. Ele não quer conversar, ele quer eliminar a ameaça. Sua única fraqueza é o seu objetivo, mas alcançá-lo exige que você sobreviva a ele tempo suficiente para entender o que ele quer, o que é praticamente impossível. O que torna Johnny tão aterrorizante é a perspectiva do filme. Nós o seguimos. Vemos o mundo através de sua existência monótona e violenta. Não há música de suspense para anunciar sua chegada. Há apenas o som de seus passos pesados e o farfalhar das folhas. Ele não é um monstro que pula na sua frente. Ele é uma presença constante, que se aproxima lentamente. Suas mortes são práticas, quase mecânicas. Ele usa o que estiver disponível, um gancho, um tronco, suas próprias mãos para executar suas vítimas com uma eficiência fria e desumana. Você não sobreviveria porque subestimaria a sua simplicidade. Você o veria caminhando lentamente e pensaria que pode escapar. Mas na floresta, o terreno é traiçoeiro. Você tropeçaria, se cansaria, se perderia e ele continuaria vindo. Aquele ritmo constante se tornaria o som mais aterrorizante do mundo. A batida do tambor da sua própria execução. Você não morreria em um confronto épico. Você morreria exausto, percebendo tarde demais que não se pode fugir de algo que nunca para. Come on, you ugly son of a bitch! Vamos para um ícone do terror que prova que o tamanho não é documento. Conheçam Charles Lee Ray, também conhecido como Chucky. Ele é um assassino em série que, para evitar a morte, usa um ritual voodoo para transferir sua alma para o brinquedo mais popular do momento, um boneco bom garoto. O resultado é um pesadelo de 1 metro de altura, com o vocabulário de um marinheiro e a moral de um sociopata. A maior força de Chucky é o engano. Quem suspeitaria de um boneco? Ele pode se mover sem ser detectado, espionar conversas e atacar quando ninguém está olhando. Ele usa sua aparência inocente para manipular, especialmente as crianças, transformando o melhor amigo de uma criança em seu cúmplice aterrorizado. Ele é pequeno, o que o torna um alvo difícil e lhe permite se esconder em lugares que nenhum assassino de tamanho normal conseguiria. Ele é a prova de que as coisas mais mortais vêm em embalagens pequenas. Sua fraqueza é que, no final das contas, ele está preso num corpo de plástico. Embora ele seja surpreendentemente forte para seu tamanho, ele ainda pode ser contido, danificado ou destruído. No entanto, essa fraqueza é constantemente superada por sua principal motivação: transferir sua alma para um corpo humano, de preferência o do primeiro humano a quem ele revelou sua verdadeira identidade. Isso cria uma corrida contra o tempo desesperadora para suas vítimas. E mesmo que seu corpo de boneco seja destruído, sua alma pode sempre encontrar um novo hospedeiro de plástico. O método de Chucky é uma mistura de brutalidade e comédia de humor negro. Ele é incrivelmente sádico e adora zombar de suas vítimas antes de matá-las com qualquer coisa que suas pequenas mãos de plástico consigam segurar: facas, réguas, martelos. Sua personalidade é o que o torna tão memorável. Ele não é um assassino silencioso. Ele é barulhento, arrogante e cheio de piadas terríveis. Ele se deleita no caos que cria, rindo histericamente enquanto a vida de todos ao seu redor desmorona. Você não sobreviveria porque, sejamos honestos, você nunca acreditaria. Se uma criança te dissesse que o boneco dela tá vivo e cometendo assassinatos, você a mandaria para terapia. Você ignoraria todos os sinais, todas as coincidências, até o momento em que tropeçaria nele no meio da noite e ouviria um "Hoje eu sou o Chucky. Quer brincar?", seguido do som de uma faca de cozinha sendo desembainhada. Sua lógica e seu ceticismo seriam sua sentença de morte. And now it's time to play. Prepare-se para um dos filmes mais brutais e controversos da lista. Em alta tensão, o assassino é um homem misterioso, corpulento e sujo, que invade uma casa de fazenda isolada e começa um massacre. Ele é a personificação do terror bruto e sem sentido. Ele não tem uma máscara icônica ou uma história de fundo trágica. Ele é apenas um monstro que aparece na sua porta no meio da noite, e seu único objetivo parece ser infligir a maior quantidade de dor e sofrimento possível. A força deste assassino é sua selvageria implacável. Ele não tem um padrão. Ele mata com uma fúria descontrolada, usando qualquer coisa que encontra: uma
navalha, uma cômoda, uma serra circular. Ele é incrivelmente forte e parece completamente imune à dor ou ao medo. Ele persegue suas vítimas com a tenacidade de um animal, transformando uma casa de campo tranquila em um matadouro pessoal. A violência não é apenas um meio para um fim, é o próprio fim. A fraqueza? Bem, aqui é onde as coisas ficam complicadas e geniais. Alerta de spoiler massivo à frente. A grande reviravolta do filme revela que o assassino nunca existiu. O verdadeiro assassino é a protagonista, Mary, que tem uma personalidade dividida. O assassino é uma manifestação de seu amor obsessivo e psicótico por sua amiga Alex. Ele é a personificação de seu desejo de salvar Alex de qualquer um que se interponha em seu caminho, incluindo a própria família de Alex. O que torna este vilão tão impossível de derrotar é que ele não é real. Como você luta contra uma alucinação que tem força física real, porque é, na verdade, a pessoa que está ao seu lado. Mary, em seu estado psicótico, exibe uma força e uma resistência desumanas. Ela é o monstro e a Final Girl ao mesmo tempo. Você não pode fugir dela, porque ela é sua única aliada. Você está presa em um pesadelo criado pela mente da pessoa que você mais confia. Você não sobreviveria porque estaria jogando um jogo cujas regras você não entende. Você estaria fugindo de um monstro, enquanto a verdadeira ameaça estaria segurando sua mão, dizendo para você continuar correndo. Você confiaria nela, dependeria dela, até o momento final e chocante em que perceberia que o monstro que você temia estava dentro de sua salvadora o tempo todo. É uma traição tão profunda e aterrorizante que seu cérebro simplesmente não conseguiria processar antes que fosse tarde demais. Agora, vamos para o Texas, e para uma família que redefine o conceito de disfuncional. Embora o nome do filme destaque a serra elétrica, o verdadeiro terror é a família Hewitt, ou Sawyer, dependendo da versão. E no centro desse pesadelo de canibalismo e insanidade está Leatherface. Ele não é um gênio do mal, ele é o músculo, o cão de ataque de uma família de psicopatas que vê pessoas de fora como gado. A força de Leatherface é sua presença aterrorizante e sua força bruta. Ele é uma montanha de homem, usando uma máscara grotesca feita de pele humana para esconder sua deformidade. E, claro, a serra elétrica. Não é apenas uma arma, é um instrumento de terror psicológico. O som ensurdecedor e o cheiro de gasolina são suficientes para paralisar qualquer um de medo antes mesmo que a lâmina chegue perto. Ele é menos um homem e mais um desastre natural com um motor de 2 tempos. A fraqueza de Leatherface é que ele não é o cérebro da operação. Ele é, em muitos aspectos, uma vítima de sua própria família abusiva. Ele tem a mentalidade de uma criança, obedecendo às ordens do resto do clã, especialmente do sádico xerife Roik. Ele pode ser enganado ou distraído, mas apenas por um momento. Ele não é inerentemente mau no sentido de planejar. Ele é uma ferramenta de violência, moldada e apontado por outros. Mas essa fraqueza não o torna menos mortal. Na verdade, sua falta de raciocínio complexo o torna ainda mais imprevisível. O método da família é o de uma armadilha bem oleada. Eles trabalham juntos. O xerife te para na estrada, o dono do posto de gasolina te manda na direção errada e todos os caminhos levam de volta à casa deles, onde Leatherface está esperando. Eles não te caçam na cidade, eles te atraem para o matadouro deles. Uma vez lá, você é propriedade deles. Você será torturado, aterrorizado e, eventualmente, servido no jantar. Você não sobreviveria porque não estaria lutando contra um único assassino. Você estaria lutando contra um sistema, uma cidade inteira que conspira para te levar à morte. Cada pessoa que você encontrasse para pedir ajuda seria parte da armadilha. Você correria de Leatherface apenas para cair nos braços do xerife, que te levaria de volta para ele. É um ciclo de desespero sem fim. Você não é um oponente. Você é a colheita.
Se você achava que se perder na floresta era ruim, espere até encontrar os habitantes locais. Em Pânico na Floresta, não estamos falando de ursos ou lobos. Estamos falando de uma família de canibais mutantes, produto de gerações de endogamia e isolamento nas montanhas da Virgínia Ocidental. Eles não são monstros sobrenaturais, são o resultado aterrorizante do que acontece quando a genética e a civilização dão muito errado. A força desses canibais está em seu conhecimento do terreno e em sua selvageria. Eles são caçadores experientes. A floresta é o seu playground e o seu território de caça. Eles se movem com uma agilidade surpreendente, escalando árvores e se escondendo com uma habilidade que faria um predador animal sentir inveja. Eles usam armadilhas primitivas, como arame farpado e fossos com estacas, e se comunicam com uma série de cliques e grunhidos arrepiantes. Eles são a definição de predadores de ápice. Sua fraqueza é que eles não são invencíveis. Eles são de carne e osso. Eles podem ser feridos, podem ser mortos. No entanto, eles são incrivelmente resistentes à dor e lutam com uma ferocidade desesperada. E o maior problema, eles nunca estão sozinhos. Se você conseguir derrubar um, pode ter certeza de que seus irmãos, primos e sabe-se lá que outros parentes estão vindo atrás de você. E eles estão com raiva. Lutar contra um é declarar guerra a todo o clã. O método deles é o de caçadores-coletores, onde coletores se refere a coletar partes de carros e pertences de suas vítimas, e caçadores se refere a, bem, caçar você. Eles incapacitam seus veículos, te forçam a entrar na floresta a pé e depois começam a perseguição. Eles não têm pressa, eles se divertem com o medo de suas presas. E quando te pegam, o destino é pior do que a morte. Você será levado para a cabana imunda deles para ser desmembrado e comido, ou talvez mantido vivo por um tempo para o entretenimento deles. Você não sobreviveria porque você é um peixe fora d'água. Você é uma criatura da cidade, acostumada com GPS e ruas pavimentadas. Na floresta deles, você é barulhento, desajeitado e completamente perdido. Cada galho que você quebra é um alarme para eles. Sua tentativa de montar uma armadilha seria patética em comparação com as deles. Você seria caçado, encurralado e se tornaria mais uma história de pessoas desaparecidas nos Apalaches. Finalmente, o titã do acampamento de verão, o sultão do slasher, o homem por trás da máscara de hóquei, Jason Voorhees. Começando como uma história de vingança por sua mãe, Jason evoluiu ao longo de uma dúzia de filmes de um menino afogado para um homem deformado, para um zumbi imparável e até mesmo para um ciborgue espacial. Ele não é apenas um assassino, ele é um conceito, uma força da natureza que odeia adolescentes felizes. A força de Jason é sua resiliência sobrenatural. Ele já foi esfaqueado, baleado, afogado, eletrocutado, explodido e até arrastado para o inferno. E ele sempre volta. Ele não sente dor, ele não se cansa, ele não fala, ele apenas caminha, com uma determinação assustadora em direção ao seu objetivo: matar qualquer um que ouse pisar em Crystal Lake. Ele tem uma força sobre-humana, capaz de esmagar crânios com as próprias mãos ou perfurar uma porta de madeira com um soco. Sua fraqueza? Boa sorte em encontrar uma que funcione 2 vezes. Em alguns filmes, ele tem um medo residual de água ou uma conexão com sua mãe, mas na maioria das vezes, essas fraquezas são apenas pausas temporárias em sua fúria assassina. A única maneira de derrotá-lo é, geralmente, através de algum tipo de confronto final envolvendo a Final Girl, que o incapacita temporariamente até a próxima sequência. Derrotar Jason não é uma vitória, é um adiamento. O método de Jason é direto e brutal. Ele usa seu facão icônico, mas não se limita a ele. Machados, arpões, sacos de dormir, tudo é uma arma em suas mãos. Ele é um mestre da furtividade, apesar de seu tamanho. Ele aparece e desaparece como um fantasma, pegando os conselheiros do acampamento um por um. Ele não tem um padrão complexo. Se você está em seu território, você está na lista dele. E ele é muito bom em riscar nomes da lista. Você não sobreviveria porque Jason é a personificação da inevitabilidade. Você poderia ser o corredor mais rápido, o lutador mais forte, a pessoa mais inteligente do grupo. Não importa, ele continuaria vindo. Ele te caçaria incansavelmente. Você poderia pensar que o matou, se viraria para respirar aliviado e então sentiria a lâmina fria dele. Contra Jason Voorhees, não há escapatória. Há apenas a espera do som de kikiki, mamamá se aproximando na escuridão.
7 dos mais implacáveis e icônicos assassinos que o cinema já nos deu. De lendas urbanas a zumbis com problemas maternos, eles nos provam que às vezes as regras de sobrevivência são inúteis. Eles são a elite do terror, máquinas de matar que existem para transformar gritos em silêncio. A verdade é que, contra eles, a única coisa que você poderia fazer é escolher como gostaria de ser lembrado no noticiário da manhã seguinte. Se você gostou desta análise sombria e talvez esteja reconsiderando aquela sua viagem de acampamento, demonstre seu apreço deixando um like. E claro, se inscreva no canal para mais lembretes de que o mundo é um lugar muito, muito assustador. Até a próxima. E tente não dizer o nome de ninguém 5 vezes em frente a um espelho.